polícia francesa está à caça dos dois irmãos suspeitos de terem cometido o ataque à sede do jornal Charlie Hebdo. A França amanheceu em luto. Os sinos da Catedral de Notre-Dame anunciaram um minuto de silêncio em todo o país. Sob chuva e frio de 10 graus, milhares de franceses e turistas se reuniram em frente à catedral em homenagem às vítimas do atentado ao jornal Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos. Na Praça da República, mais manifestações de solidariedade. A Torre Eiffel foi apagada em sinal de luto. O presidente da França, François Hollande, também prestou sua homenagem. A luz sempre vai dominar. O ódio nunca vai ganhar, disse essa nova-iorquina. Todas as pessoas que hoje estão aqui sentem a mesma dor em seus corações, falou este francês. Em meio às manifestações, militares fortemente armados, a França reforçou a segurança com 88 mil homens nas ruas em todo o país. Os irmãos Cherif e Said Kouachi, de 34 e 32 anos, são os suspeitos do crime. A polícia realiza uma mega operação de caça aos dois numa área de 300 quilômetros quadrados na região da cidade de Crépy-en-Valois, que fica a 60 quilômetros de Paris, onde eles estariam escondidos. Este posto de gasolina, assaltado pelos dois irmãos durante a fuga, foi isolado pela polícia. Cherif, conhecido como Abu Hissem, estava na mira da polícia desde 2008, quando foi condenado a 3 anos de prisão por pertencer a uma célula de recrutamento de jihadistas. Um terceiro homem se entregou à polícia ontem à noite. Hamid Mourad, de 18 anos, suspeito de ter dirigido o carro no qual os dois atiradores fugiram, se apresentou depois de ver seu nome circulando nas redes sociais. Ele alegou ser inocente. Até agora, 9 pessoas foram presas e mais de 90 ouvidas pela polícia. O alerta de terrorismo, que foi elevado ao nível máximo em Paris ontem, foi estendido hoje para o norte da França. O ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, anunciou que uma reunião ministerial internacional contra o terrorismo foi convocada para domingo em Paris. Hoje, o jornal Le Monde divulgou uma foto que mostra o interior da sede do Charlie Hebdo depois do ataque. Na próxima semana, o Charlie Hebdo vai ser publicado e deve ter uma tiragem de 1 milhão de exemplares. A informação foi confirmada por Patrick Pelloux, um dos responsáveis pelas crônicas da publicação. No atentado morreram policiais, jornalistas, o diretor editorial Stéphane Charbonnier e 3 dos mais importantes cartunistas franceses, Georges Wolinski, Jean Cabot e Bernard Velliac, conhecido como Tinu. O Charlie Hebdo é famoso pelas sátiras políticas e religiosas e provocou a ira de radicais islâmicos ao fazer piadas com o profeta Maomé. Testemunhas do atentado disseram que após a matança, um dos terroristas declarou: "Vingamos o profeta". No mundo todo, houve manifestações e vigílias em memória das vítimas do atentado. Nos Estados Unidos, as homenagens se espalharam por vários estados. Press freedom, liberté de la presse. Na capital, Washington, cerca de 300 pessoas, incluindo a chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, fizeram uma vigília em frente ao Museu da Notícia. O frio congelante não espantou os manifestantes em Nova York, na Union Square. Em São Francisco, na Califórnia, cerca de 2.000 pessoas se concentraram diante do consulado francês. Em Melbourne, na Austrália, a vigília foi no Federation Square. Em Sydney, a multidão segurou velas e cartazes com a frase "Eu sou Charlie". Os gestos de solidariedade se espalharam por Istambul, na Turquia, e Hong Kong, na China. Em Bruxelas, o Parlamento Europeu fez um minuto de silêncio. O Parlamento da Itália fez o mesmo. Osservare um minuto de silêncio. A Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard, se calou por 2 minutos em solidariedade aos franceses mortos. No Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas. La crudeltà della quale è capace l'uomo. E também pelos criminosos envolvidos no atentado. Perché il Signore cambia il suo cuore. Senhores, boa noite. Boa noite. O objetivo do terror é gerar medo na população.
né? Ontem os franceses fizeram uma demonstração bastante grande de coragem ao ir espontaneamente para a Praça da República. 100 mil pessoas se reuniram dizendo não a esse tipo de violência. Em contrapartida, o escritor Michel Houellebecq, que foi capa da última edição do Charlie Hebdo, escreveu um livro chamado Submissão, que narrava como seria o mundo, a França dominada pelo Islã, já deixou o país com medo. Os terroristas estão conseguindo cumprir o seu objetivo, na opinião de vocês? Em alguma medida, vamos ser realistas, é evidente que um atentado como este infunde medo, não apenas da população em geral, mas muito particularmente nos profissionais de imprensa. É muito interessante e muito importante a reação da imprensa com o apoio da sociedade nesse momento. Agora, é inevitável que esse temor, em alguma medida, seja internalizado, tem um efeito. Nesse sentido, você pode dizer que o atentado de ontem, ele produziu a consequência pretendida por ele. Há um outro efeito político importante, que é o fato de levar água para o moinho da extrema-direita xenófoba e anti-islâmica na Europa. É curioso observar que já no dia de hoje, a líder do Front National, que é o partido de extrema-direita na França, Marine Le Pen, quebrou um pouco o consenso de agora todos juntos contra a ameaça terrorista. Ela chamou um referendo nacional, né, propôs um referendo nacional determinando pena de morte para este tipo de crime e qualificou a ideia de união nacional nesse momento como uma atitude patética. Evidentemente, ela está tomando uma iniciativa aqui para tirar proveito político da situação criada com o atentado. Nós vamos discutir bastante esse assunto aqui que o Sérgio está trazendo aqui para a nossa reflexão durante o Jornal da Cultura. Mas antes, eu queria te perguntar, Sérgio, Christian, a respeito de algumas manifestações que estão acontecendo nas redes sociais, que foram a tônica do jornal de ontem, que continuam hoje. A Luciana Baruch, por exemplo, pelo WhatsApp, pergunta que se não era desrespeitoso à religião essas charges que foram colocadas, que eram feitas pelo Charlie Hebdo. O Emilson Nunes Costa faz perguntas semelhantes, o Gabriel P., o Bob Juliano Fox, um monte de gente querendo a opinião aqui do jornal a respeito do qual é o limite desse tipo de ação. Eu acho que essa aqui é a pergunta e o debate mais interessante, quer dizer, considerando que o que aconteceu ontem é inaceitável, é bárbaro, é repugnante, e ninguém pode defender uma reação daquele tipo, do lado islâmico contra, nesse caso, o nosso lado cristão ocidental, vamos dizer assim, o fato é que é muito difícil definir até onde vai a minha liberdade e termina e começa a sua, né? Isso para várias outras interpretações, não só na questão religiosa, mas para você viver em sociedade, para você respeitar as diferenças, para você estabelecer os limites da tolerância, há enormes subjetividades. Eu acho que é disso que se trata. Quando a gente vê uma caricatura na mesma revista do Papa cristão com uma camisinha na mão ou coisas do gênero, a gente também, de alguma maneira, na nossa cultura, sente uma certa dificuldade ou um desconforto. Jamais esse desconforto pode se transformar numa ação de violência desse tipo, não deveria, de nenhum lado. Mas essa que é a questão, justamente, eu acho que sim, eu entendo que milhões e centenas de milhões de muçulmanos podem se sentir ofendidos e a gente tem que trabalhar como civilização universal para entender todos os lados, porque o que existe no fundo é uma compreensão muito pequena de como funcionam as cabeças dos dois lados do mundo, ou dos 3, ou dos 5, ou dos 25 mil lados do mundo, né? O Tiago da Hora diz o seguinte: o mesmo jornal fez charges sobre cristianismo, mas nem por isso vimos atentados como o ocorrido ontem. Agora, eu separei um trecho de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, analisando esse episódio que foi publicado no Globo. Queria trazer para a reflexão de vocês e também de vocês que estão aí em casa. Não era o Islã o alvo principal do humor do Charlie Hebdo. Era toda a forma de renúncia ao bom senso e ao convívio civilizado representada pelo pensamento totalitário. A irreverência no semanário era, na verdade, reverência pela liberdade, mesmo que extrema. Você concorda, Sérgio? Sim e não.
racionalmente, eu digamos, sustento esse argumento. Tem um lado da minha sensibilidade que diz, alto lá. Qual era o programa do Charlie Hebdo? Nas palavras do seu editor-chefe, infelizmente assassinado no dia de ontem, era martelar de tal maneira a sátira sobre o profeta Maomé, e aí, digamos, não é uma martelada de leve, é pesada, é Maomé em cenas sexuais, é Maomé, enfim, exposto em toda a sua humanidade e nas suas várias formas. De tal modo a tornar Maomé, nas palavras dele, uma figura tão banal quanto Moisés e Jesus. Ora, eu sou agnóstico, então, portanto, eu posso entender perfeitamente o que ele está dizendo. Mas eu compreendo que, para muita gente, Moisés, Jesus e Maomé não são figuras banais, né? Então, eu confesso para você que eu não tenho absoluta simpatia pela linha editorial do Charlie Hebdo. Isto não quer dizer que o que foi feito seja, de algum modo, justificado. Eu acho que nem processar judicialmente é justificável. Quanto mais assassinar pessoas pelo suposto delito de exercer a sua liberdade. Em suma, eu sou a favor da absoluta liberdade de expressão, mas me reservo, justamente por isso, o direito de não ser necessariamente simpático à linha do Charlie Hebdo. Curiosamente, hoje, numa nota dissonante, o New York Times fez um editorial e não publicou as caricaturas ofensivas, ou supostamente ofensivas a Maomé. Bom, o debate está super aquecido aqui no Twitter e no Facebook, ainda mais porque a gente aqui do Brasil não tem muito a dimensão do que é a presença islâmica na Europa, particularmente na França. E o ataque à redação do periódico Charlie Hebdo pode tornar ainda mais difícil a vida dos muçulmanos que vivem lá. O país abriga a maior comunidade islâmica da Europa, embora a maior parte seja de filhos ou netos de imigrantes. Muitas vezes eles são tratados como estrangeiros. Poucas horas depois do assassinato de 12 pessoas no ataque ao jornal satírico, locais onde são realizados cultos muçulmanos foram alvo de atos criminosos em diversas cidades francesas. No leste, a vitrine desse restaurante de comida árabe, que fica próximo a uma mesquita, foi destruída por uma explosão. O prefeito da cidade disse que pode ser uma reação à invasão do tabloide. Em nenhum dos casos houve feridos. Autoridades muçulmanas temem que o atentado contra o Charlie Hebdo provoque retaliações por parte da França aos países do Oriente Médio e espalhem a chamada islamofobia pela Europa. A França abriga hoje a maior comunidade muçulmana da Europa. E apesar do tradicional discurso do governo de igualdade, a convivência com os mais de 5 milhões de adeptos do Islã sempre foi tensa. A imigração muçulmana na França ganhou força com o fim da Segunda Guerra Mundial. Os estrangeiros vindos de ex-colônias, principalmente de países do norte da África, se tornaram importantes reforços na reconstrução do país europeu. Então, houve uma afluência muito grande, que a princípio foi bem recebida, né, como trabalhadores, né, mas como migrantes permanentes, aí já é uma outra história, né? A maioria dos islâmicos que vive hoje na França é neto ou filho de imigrantes. Moram nos subúrbios e enfrentam o desemprego e a discriminação. São abordados pela polícia nos metrôs para mostrar os seus documentos, coisa que a população branca não é submetida. Em 2005, 2 jovens franceses descendentes de africanos foram mortos pela polícia. A revolta gerada pelo crime começou nas periferias de Paris e se espalhou por toda a França. O país decretou estado de emergência e o prejuízo estimado chegou a 200 milhões de dólares. O veto a manifestações religiosas também se tornou um ponto de discórdia. Na França, as mulheres não podem usar véus que cubram o rosto desde 2010 e as orações nas ruas foram proibidas. Para este diretor da Sociedade Islâmica Brasileira, no caso do ataque ao jornal, é preciso evitar o vínculo entre religião e terrorismo. E não julgar o cidadão devido à sua descendência, mas julgar o cidadão conforme o seu comportamento e sua atitude.
Olha, o professor Luiz diz que uma piada não pode ser boa só porque quem conta é o dono da mesa. A Deza Kuroshi Chan diz que é xenofobia. E o irmão Júnior Santos diz que o Islã é o mal do planeta, segundo ele. Por que se formam, Christian, grupos radicais islâmicos no seio da Europa? Bom, se formam em muitas regiões do mundo, mas eu acho que tem tanto assunto aqui, vamos tentar transformar isso numa coisa interessante. A religião islâmica é a que mais cresce no mundo, tá certo? Pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo são islâmicas ou adotaram a religião islâmica, e a religião que mais cresce no mundo, também na Europa, é a religião que mais cresce. Nas populações europeias, é importante dizer que há uma heterogeneidade muito grande no mundo islâmico. Você tem, inclusive dentro da Europa, quem pratica o islamismo, além dos europeus que adotaram a religião islâmica, há muitas comunidades de muitas regiões do mundo, do Marrocos ao Afeganistão, a África Negra Central Islâmica, que migrou para a França, por exemplo, ou para a Itália. Quer dizer, há muitas populações de origens diferentes, etnicamente diferentes, árabes, há turcos, 2,5 milhões de turcos que são muçulmanos na Alemanha e assim por diante. Então, não dá para tratar esse assunto de uma maneira assim, como se fosse um grupo homogêneo, da onde se tira um pequeno grupo radical. É uma heterogeneidade muito grande e os grupos se formam assim como se formam os grupos radicais cristãos ou os grupos radicais judaicos nas suas respectivas regiões ou nas suas respectivas culturas. Se formam geralmente por uma opressão que é verificada em grupos como esses na França, que estão nos arredores e nas condições menos favorecidas do desenvolvimento daquele país, e ali os mais radicais encontram uma reação contra a sua condição inferior através da violência. É assim que começa, como qualquer religião e como qualquer ambiente cultural. A religião islâmica seria uma manifestação, um vetor, assim como aconteceu no passado com outras religiões? Tem um dado perturbador. É evidente que há condições sociais muito adversas às populações árabes que moram na Europa, assim como há condições sociais ainda mais adversas às populações árabes que habitam o norte da África e o Oriente Médio. Agora, há algo evidente também que dizer que Islã é igual a terrorismo é uma barbaridade. A vasta maioria dos muçulmanos nada tem a ver com o terrorismo e repudiam. Mas o dado perturbador é que das religiões monoteístas existentes, o Islã é aquela que tem produzido este fenômeno do fanatismo religioso, em que a relação entre o fiel e o infiel passa a ser uma relação em que a destruição do infiel é um ato sagrado, né? e que é morrer nesta guerra santa, né? O tema da guerra santa hoje é um tema presente no islamismo radical. Não está presente nas outras religiões. No passado pode ter estado presente. Isso, digamos, mereceria um historiador aqui para examinar este fato. Hoje ela está presente no Islã. E isto é um fato perturbador, porque não basta simplesmente dizer o que é óbvio, e é necessário dizer que o Islã não é igual ao terrorismo. O dado perturbador é que hoje o Islã, uma certa leitura do Islã, tem um componente que diferencia o papel da religião do papel que as outras religiões monoteístas têm no mundo de hoje. Me permite só um gancho aqui na relação da pergunta anterior, na afirmação do Veríssimo, um gancho aqui no Sérgio, que foi o seguinte: a afirmação dele eu até concordo com ela, mas ela é muito sofisticada para ficar clara para esse enorme contingente de pessoas desse mundo muçulmano, não radical, inclusive, não radical, claro, que é muito mais, vamos dizer assim... Não é só o mundo muçulmano, o mundo católico brasileiro. Se você mostrar Jesus, como ele diz, transando com outra pessoa, é óbvio que é muito ofensivo. Né? Eu sou a favor do direito da pessoa fazer isso. Ela tem o direito de fazer isso. Agora, ela não pode desconsiderar que isto, para uma vasta maioria das pessoas, é muita arrogância imaginar que isso não seja ofensivo para a grande maioria das pessoas.